Até que ponto o certo é o certo? Essas cerimônias que veremos agora podem parecer filmes de terror, mas são tradições reais, profundamente enraizadas nas culturas que as praticam. Desde ritos de passagem violentos até práticas de devoção extrema, histórias que desafiam a lógica e o bom senso. Número 7. Taipuçã. As pessoas que celebram esse ritual em forma de festival fazem várias coisas especiais para mostrar sua fé. Alguns jejuam, o que significa que não comem por um tempo. Outros evitam certos tipos de comida e comportamentos. Eles também passam um tempo meditando e rezando. Durante o festival, as pessoas carregam algo chamado kavadi. É como uma estrutura enfeitada com coisas como penas e flores. Eles prendem isso em seus corpos com ganchos ou lanças. Carregar o kavadi é uma maneira de mostrar devoção e pedir coisas ao Senhor Murugan. Alguns ficam tão envolvidos nisso que entram em um tipo especial de transe. As pessoas também oferecem coisas como leite e frutas aos deuses durante o Taipuçã. Além disso, elas fazem coisas boas pela comunidade, como dar comida aos necessitados. Em alguns lugares, também há danças e músicas para celebrar o festival. Número 6. Missa Negra. Sabe-se que desde 1553 acontecem as missas negras, que são rituais em honra a Satanás e outros seres infernais. Essas cerimônias têm mais ou menos 500 anos. Elas são parecidas com as missas da igreja, acontecendo em lugares que se parecem com igrejas, às vezes até mesmo em igrejas abandonadas. Durante a missa negra, tudo é ao contrário da missa cristã. Por exemplo, em vez de água benta, usam urina. As hóstias são negras e triangulares para zombar das tradicionais, e as velas não são as brancas. Durante essas cerimônias, eles fazem atos sexuais desenfreados e insultam a Deus, a Jesus Cristo e os anjos. Existem missas negras de vários tipos, sendo algumas mais perigosas que outras, dependendo do quão devotos são os participantes. Normalmente, quem quer participar precisa se cortar nos braços e pernas para oferecer sangue aos líderes das cerimônias e entregar a alma a Satanás. Número 5. Moloque. A partir daqui, as coisas vão ficar mais sérias. Vamos falar de sacrifícios humanos, especialmente de crianças e bebês. Quem disse que Satanás é a divindade mais assustadora? Quem diz isso provavelmente não sabe nada. Aqui está um candidato que pode ser ainda mais assustador: Moloque. O mais aterrorizante sobre Moloque é que dizem que as elites do mundo atual, como famosos atores de Hollywood, estrelas da música e políticos influentes dos Estados Unidos, participam de rituais ligados a ele. Essa divindade está associada a multimilionários e pessoas poderosas. Eles acreditam que prestar tributo a um Deus para quem no passado foram realizados milhares de sacrifícios de crianças em santuário perto de Jerusalém tem algum valor. As crianças eram passadas pelo fogo. Os bebês e crianças pequenas eram jogados em uma fogueira diante de Moloque,
onde morriam gritando. Sobre a figura de Moloque, há muitas opiniões diferentes, pois ele aparece na Bíblia e em outros textos antigos que sugerem que ele pode ser ainda mais antigo do que pensamos. Felizmente, o horror dos rituais a Moloque era tão grande que profetas e autoridades antigas os condenaram com firmeza, afirmando claramente que isso não era o que Deus queria. Número 4. Capacocha. O que vem a seguir pode te lembrar de rituais antigos com sacrifícios humanos para acalmar os deuses e evitar desastres naturais ou para obter favores. Do Império Inca, surge um antigo ritual chamado Capacocha na língua quechua, que significa Ritual da Obrigação Real. Um grupo de crianças era cuidadosamente selecionado. Deviam ser as mais bonitas e saudáveis do império e ter entre 6 e 8 anos. Essas crianças eram levadas em uma longa e difícil jornada através de montanhas nevadas. Muitas morriam de frio ou por falta de alimentos durante a viagem, mas eram mantidas sonolentas com uma bebida fermentada de milho chamada chicha, que as deixava tontas e sonolentas. Quando chegavam a Cusco após uma procissão dolorosa, eram vestidas com joias e roupas bonitas. O imperador oferecia uma última refeição em homenagem a elas. Finalmente, eram levadas ao pé da montanha para morrer. O método de sacrifício era um golpe brutal na cabeça ou estrangulamento. Vale mencionar que algumas pessoas ofereciam seus próprios filhos em sacrifício para se tornarem líderes, não apenas para evitar fome ou desastres naturais. Número 3. Sacrifícios de Uganda. O que pode ser pior do que rituais que envolvem o sacrifício de crianças? Talvez rituais ainda mais sangrentos, feitos por motivos egoístas. Embora tenhamos visto algo semelhante antes, aqui a ambição humana atinge seu ponto mais baixo. Uma razão que faz o sacrifício de crianças em Uganda merecer atenção é que isso acontece ainda hoje. Um grupo de repórteres da BBC descobriu essa terrível realidade com a ajuda de um médico bruxo ugandês. Este homem, conhecido em sua aldeia, mostrou ao jornalista seu laboratório secreto, provando os horríveis fatos que ocorrem em todo o país. Muitas vezes, crianças órfãs e desamparadas são usadas em sacrifícios de sangue e órgãos, que, segundo ele, alimentam entidades demoníacas. Ele disse que há outros bruxos como ele, não só em Uganda, mas em toda a África, que acreditam profundamente em suas tradições. Esse homem afirmou estar muito arrependido do que fez e agora luta para que as autoridades ajudem a acabar com essa atrocidade, mas muitas dessas autoridades são seus clientes. Quando perguntado, ele confessou ter participado do sacrifício de cerca de 70 crianças, incluindo o seu próprio filho. Ele disse que quando era mais jovem, buscava poder e riqueza. Número 2. Zombificação. O que acontece nos cantos mais sombrios do Haiti inspirou um famoso filme de terror chamado A Serpente e o Arco-Íris. Não é para os sensíveis, mas explica bem o que se passa por lá. Os haitianos acreditam em zumbis, mas não os de filmes que costumamos ver. Não sabemos o quanto disso é superstição, porque esse ritual envolve ciência. Em vez de magia, eles sabem que certos venenos de animais perigosos, como o pó de peixe baiacu ou substâncias de sapos venenosos,
podem ser usados como drogas alucinógenas, que destroem a resistência psicológica e mental de uma pessoa. O ritual de zombificação é tão perigoso e macabro que a cada 10 tentativas, 7 acabam em morte. Mas, se funcionar, a vítima fica tão debilitada que se torna um zumbi no sentido não literal. Há muito de magia voodoo aqui, considerada uma das crenças mais perigosas do mundo. Os grandes sacerdotes haitianos não se baseiam tanto na superstição quanto se imagina. Eles usam venenos reais para seus propósitos, o que poderia ser mais proibido do que as piores drogas em outros países. Com zumbis, eles ganham medo e respeito dos habitantes, controlam criminosos e ganham status como grandes sacerdotes. É pura maldade, e todos os anos, homens, mulheres e crianças morrem por causa disso. Número 1. Tsantsa. Muitas pessoas acham que isso é um mito e que só se vê em filmes antigos, mas é real. Os Shuar, também conhecidos como Jíbaros, são uma etnia indígena que vive na Amazônia equatoriana e peruana. Hoje, restam cerca de 100 mil deles. Eles foram famosos e muito temidos por sua habilidade incrível e quase mística de reduzir a cabeça dos inimigos. Eles usavam um processo chamado tsantsa, em que decapitavam, removiam os líquidos, mumificavam e, finalmente, reduziam ao máximo a cabeça de seus inimigos, que guardavam como talismãs, troféus de guerra ou até mesmo para decoração. Os jíbaros acreditavam que ao matar seus inimigos, suas almas ficavam presas nessas cabeças. O ritual e a prática da tsantsa ficaram para trás. Pelo menos é o que se sabe. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e tchau!